E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer o vídeo parte 14 de cinética química, onde vamos falar do tempo de meia-vida de uma reação, tá? Aqui eu vou dar o conceito do tempo de meia-vida e vamos calcular como nós determinamos o tempo de meia-vida para reações de ordem 0, de ordem 1 e de ordem 2 simples, beleza? Então, conceitualizando basicamente o que seria esse tempo de meia-vida, nós vamos ter que ele é um parâmetro que vai ser utilizado para muitas coisas e que é algo que vai simplificar muito a nossa visão cinética quando a gente for comparar materiais ou quando a gente quiser ver mais ou menos qual as características que aquele material tem quanto à sua resistência, à sua degradação, coisas do tipo. Beleza? Então vamos lá. Por definição, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um reagente caia pela metade do que estava anteriormente. Olha só. Ou seja, não é sempre comparado à quantidade inicial. Por que eu estou dizendo isso? Né? O pessoal às vezes tem a mania de pensar assim, por exemplo. Olha, minha concentração era 100%. Em uma semana, ela caiu para 50%. Então, o pessoal já pensa logo, então quer dizer que depois de 2 semanas ela acabou, foi para 0? Não. O tempo de meia-vida é sempre comparado com o tempo anterior. Então, olha só. Quando eu tenho aqui minha massa inicial, por exemplo, passa-se uma meia-vida, minha concentração cai pela metade. Se passa mais outra meia-vida, minha concentração caiu pela metade do anterior, ou seja, agora eu vou ter 1/4 da concentração. Após outra meia-vida, essa concentração cai pela metade de novo, ou seja, eu vou ter 1/8 dessa meia-vida, tá? Dessa minha concentração inicial. E assim sucessivamente. Vocês lembram o que acontecia normalmente quando a gente pegava e fazia um gráfico da massa ou da concentração em função do tempo? A gente via um decaimentozinho exponencial, né? Então, olha só o que a gente vai observar se a gente colocar em um gráfico a massa em função dos tempos de meia-vida. Veja que no tempo inicial eu tenho 100% de massa. Após uma meia-vida eu tenho metade, ou seja, apenas 50%. Após 2 tempos de meia-vida, minha concentração cai para 1/4, ou seja, apenas 25%. E depois de 3 meia-vidas, essa concentração vai para 1/8, que é 12,5%. Olha aquele decaimento exponencial apresentando-se aqui de novo. Claro, isso aqui não é um padrão para todos os casos, né? Como, por exemplo, se eu pego aqui uma reação de ordem 0, ele não tem esse padrão, mas para os outros vai seguir esse modelo aqui. Quanto maior a ordem da reação, mais acentuado será essa queda aqui. Beleza? Então, olha só. A aplicação desse tempo de meia-vida nós podemos dar várias, mas como eu disse anteriormente, ela é uma função simples e rápida que a gente possa comparar materiais devido à sua cinética. Então, ela é bastante aplicada para determinar o tipo de material, a ordem de uma reação e para termos um parâmetro rápido e prático de estimativa do tempo de uma reação de um composto. Então, olha só essa tabela aqui, por exemplo, eu peguei radioisótopos, né? Carbono 15, xenônio 135, fósforo 32, assim por diante. E aqui nós temos uma escala de tempo, onde temos aqui a meia-vida, né, e a substância. Compara, por exemplo, o tempo de meia-vida do carbono 15, que é 2,4 segundos, com o do urânio 235, que é de 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Muito diferente, né? O que a gente pode ver aqui? O carbono 15 tem um tempo de meia-vida de 2,4 segundos, ou seja, a partir do momento que ele é formado, depois de 2,4 segundos, sua concentração já cai pela metade. É uma reação muito rápida. O do urânio 235, por sua vez, depois que ele é produzido, ou que ele é obtido, né? Nós vamos ter ali que depois de 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos, sua concentração vai cair pela metade. Ou seja, uma estrutura de uma grande estabilidade. Afinal, 235 já está ok, né? Ele não vai ter um decaimento rápido. Então, apenas olhando para esse parâmetro, a gente já conseguiu dizer aqui mais ou menos qual deles tem a reação mais rápida. Beleza?
E isso muito utilizado, por exemplo, olha só, atividade de 3 amostras radioativas no tempo. E aqui eu tenho a atividade, né, em função do tempo. Só em olhar para cá você pode ver, por exemplo, a espécie A cai bem mais rápido do que a B, que cai mais rápido do que a C. Ou seja, a espécie A é a mais reativa, mais radioativa, enquanto a C é a menos. E aqui eu já posso obter, por exemplo, que o tempo de meia-vida do A, ele está aqui orbitando em 30 segundos, né? Se eu for puxar para cá. Enquanto o do B, ele já vai estar aqui numa faixa de o quê? 200 segundos. Enquanto o C, 300 segundos. É uma análise bem rápida que eu posso bater o olho e já ter uma noção do que é que está acontecendo com cada um deles. Beleza? Ok, mas matematicamente, vamos lá. O tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero. Basicamente, a gente viu que uma reação de ordem zero, nós temos que a concentração da espécie A vai ser igual a concentração de A, igual a concentração inicial, menos Azinho, que é o coeficiente estequiométrico, vezes K, que é a constante de velocidade, vezes ΔT. Se a gente quer determinar o tempo de meia-vida, né, ou seja, o tempo que a concentração inicial cai pela metade, vamos assumir que o tempo inicial é igual a zero, né, ou seja, eu vou partir do momento da observação até aquele tempo, e eu vou querer também que a minha concentração final seja metade da concentração inicial. Beleza? Dá para entender isso? Ó. Tempo inicial é igual a zero e concentração final metade da concentração inicial. A definição do tempo de meia-vida. Né? Então eu vou substituir esses dados nessa equação e eu vou ter o seguinte, ó, concentração inicial de A dividido por 2 igual a concentração inicial de A menos Azinho igual a K vezes T meio menos zero. Né? Vou desenvolver isso aqui, ó, tudo que é concentração jogo do lado esquerdo, que não é jogo do lado direito. E eu vou ter concentração inicial da espécie A dividido por 2 menos a concentração inicial igual a menos Azinho vezes K vezes T meio. Nossa ideia aqui é encontrar o tempo de meia-vida. Então, eu vou isolar o T meio, né? O tempo de meia-vida. E essa equação vai ficar no formato de tempo de meia-vida vai ser igual à nossa concentração inicial dividido por 2 vezes Azinho vezes K. Né? O que é que a gente pode observar aqui, né? Olhando assim? Ó, quanto maior for a concentração inicial, maior o tempo de meia-vida. Corretíssimo. Né? Afinal, quer dizer que eu vou ter que degradar mais espécies. E eu posso ver aqui também que quanto maior for a constante de velocidade, menor vai ser o tempo de meia-vida. Meio que como a gente esperava, porque afinal, quanto maior for minha constante, maior a velocidade, menor será o tempo. Né? Então, se eu olho para reações de ordem zero, ela está toda bonitinha, não tem o que correr aqui. Tá bom? Então, essa daqui é a equação que a gente encontra o tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero. Quando a gente olha para uma reação de primeira ordem, muita coisa pode mudar. Tá? Então, olha só. A lei de velocidade de uma reação de primeira ordem, a lei integralizada, né, como a gente resolveu nos vídeos anteriores, ó, ln da concentração de A é igual a ln da concentração inicial de A menos Azinho vezes K vezes ΔT. De novo, para determinar o T meio, o tempo de meia-vida, eu vou assumir que T1 é igual a zero e que a concentração final de A vai ser igual à concentração inicial dividido por 2. Tá? Eu vou substituir nessa equação aqui de cima e eu vou encontrar o seguinte. Ln da concentração de A0 dividido por 2 vai ser igual a ln da concentração de A0 menos Azinho vezes K vezes T meio menos zero. De novo, tudo que tem concentração eu jogo do lado esquerdo, que não tem eu jogo para o lado direito, e essa equação vai ficar assim, ó. Olha o que é que eu fiz aqui. Para poder facilitar a nossa vida, eu utilizei a propriedade do logaritmo de abrir esse logaritmo aqui, ó. Então, o logaritmo natural da concentração inicial de A dividido por 2 é igual ao ln da concentração inicial de A menos o ln de 2, porque a propriedade do logaritmo diz que a divisão de um logaritmo é igual à subtração deles. Né? E eu joguei para o lado esquerdo esse ln de A0, que vai me dar o ln de A0 menos ln de 2 menos ln de A0 igual a menos Azinho K T meio. Ó, esse ln aqui pode se cancelar com esse, né? E quando eu isolo meu tempo de meia-vida, eu vou encontrar essa equação aqui, ó.
Tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem é igual a Ln de 2 dividido por Azinho vezes K. Ln de 2 é um valor fixo e conhecido, que é igual a 0,693, ou seja, o tempo de meia-vida para qualquer reação de primeira ordem é igual a 0,693 dividido por K. Também é uma constante. Olha uma coisa interessante. Quando a minha reação é de primeira ordem, não me importa a concentração inicial das espécies. Você diz assim, vixe, que parada estranha. Pode parecer estranho à primeira vista, mas olha só o que é que está acontecendo. A velocidade da reação não é proporcional à própria concentração? Então, se a concentração inicial é grande, quer dizer que a velocidade também será grande. Se a concentração é pequena, a velocidade também é pequena. E isso daí se compensa um com o outro. Então, aquela concentração inicial não faz diferença aqui, porque ela é própria uma compensação de concentração por velocidade. Beleza? E podemos ver, obviamente, que quanto maior for a constante de velocidade, menor o tempo de meia-vida, porque afinal, maior vai ser a velocidade de reação. Beleza? Então, isso aqui é o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem. Ok, vamos para o de segunda ordem, mais coisas podem mudar aqui. Essa daqui é a lei integralizada de velocidade para uma reação de segunda ordem, né? Então, 1 sobre A é igual a 1 sobre A0 mais Azinho K vezes ΔT. Para determinar o T meio, eu vou assumir que o tempo inicial é igual a 0 e que a concentração de A é igual à concentração inicial de A dividido por 2, como eu fiz em todos os outros, né? Vamos substituir isso aqui na equação. Vai ficar assim, ó. 2 dividido por A0 igual a 1 dividido por A0 mais Azinho vezes K vezes T meio menos 0. Tá? Tudo que é concentração jogo para um lado, que não é jogo do outro, eu vou obter isso aqui, ó. 2 dividido por A0 menos 1 dividido por A0, né? Igual a Azinho vezes K vezes T meio. Vou reorganizar isso aqui, isolar o T meio, né, que é o tempo de meia-vida, e vou obter essa expressão aqui, ó. Olha só, o tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem é do tipo 1 dividido pela concentração inicial de A vezes Azinho vezes K. Aí você diz assim, cara, então quer dizer que quanto maior for a concentração de A, menor vai ser meu tempo de meia-vida? Verdade. Lembra que, como a reação é de segunda ordem, quer dizer que quando eu aumento a concentração, a minha velocidade dobra. Então, se eu tenho uma concentração maior, quer dizer que a velocidade se torna maior também. Em compensação, maiores concentrações acrescentam tanto na velocidade que o tempo de meia-vida acaba diminuindo. Né? Então é uma linha de raciocínio interessante, porque a partir da primeira ordem para frente, tudo que você aumentar de concentração vai influenciar muito mais na velocidade, tá? Então isso aqui se torna algo bem relevante de a gente observar, tá bom? E aí, para poder fechar, eu resolvi colocar um exemplozinho de como a gente pode aplicar tudo isso, né? Olha só. Calcule a meia-vida para uma reação A mais B formando produtos de primeira ordem, cuja constante de velocidade seja 0,028 minutos a menos 1. E no item B tem assim, de que forma será afetado o resultado se a concentração inicial de um dos reagentes for dobrado? Explique. Bom, se a gente sabe que a reação é de primeira ordem, a gente já sabe que a expressão matemática que nós vamos ter que utilizar é T meio igual a Ln de 2 dividido por K. Lembrando, esse Azinho aí é o coeficiente estequiométrico de A. Normalmente os livros não adotam, eu coloquei para poder dizer que ele pode vir a existir aí de boa, tá? Perdoe. Efeitos do Covid, ainda estou doente. Vamos lá. Substituindo esses valores aí, eu vou ter que o tempo de meia-vida vai ser igual ao Ln de 2, que é 0,693 dividido por 0,028. E aí eu vejo que o meu tempo de meia-vida é de 24,75 minutos. Por que minutos, né? Nota que K está em minutos, tá? Então aqui eu também vou trabalhar em minutos. Beleza? Encontrei o tempo de meia-vida. Ótimo. Quer dizer que a cada 24 minutos e 45 segundos, né? Essa concentração vai cair pela metade. Beleza? Ok. No item B a gente tem assim. De que forma será afetado o resultado se a concentração inicial de um dos reagentes for dobrado? Explique.
Cara, olha só, uma reação de primeira ordem, né? Olha a expressão que nós temos aqui. Tempo de meia vida igual a L de 2 dividido por K. Não entra concentração aqui. Por quê? Lembra aquela compensação, né? Se é de primeira ordem, quando eu aumentar a concentração, eu aumento também a velocidade e esse patamar se torna igual no tempo. Então, podemos notar que o tempo de meia vida para uma reação de primeira ordem não depende da concentração inicial do reagente. E assim, se dobrarmos a quantidade, né, de um reagente, e nada vai alterar o tempo de meia vida. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que tenha sido instrutivo para vocês e que falar de tempo de meia vida é algo bem importante porque normalmente cai em provas, em concursos, em seleções, cai num monte de coisas, sem contar que você entender o conceito de meia vida já faz com que você tenha uma vantagem muito grande na hora de entender os assuntos cinéticos, porque afinal você vai ter agora um parâmetro rápido, preciso e de fácil análise para você identificar como uma reação deve acontecer em termos cinéticos. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem aí nos comentários. Valeu, falou e até mais.